Amém. Som. Filho, você tem que me avisar. Tô esperando. Amém. Vamos ler o livro de Salmos, Salmos 46. Nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. Salmos 46 diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia.
Pai, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, Senhor, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Deus, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, Senhor, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, oramos a Ti, invocamos o Teu santo nome. Bendito é o Senhor dessa terra, de toda a terra. Bendizemos o Seu santo nome, Senhor Jesus.
e desejamos entoar louvores a Ti, agradecer-te, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos familiares, nossos parentes. Te agradecemos pela Tua guarda e proteção nesses dias de desespero para muitos. Obrigada por nos guardar, por nos livrar, Senhor. Te rendemos graça nessa noite e desejamos prestar culto ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento agora. Levamos o nosso pensamento ao Senhor, totalmente rendido ao Senhor. Nossa mente, nosso corpo, nossos sentimentos, nossas impressões, tudo, Senhor, queremos conduzir agora ao Seu trono. Santo, Santo Senhor, bendito Senhor. Conduzimos, Senhor, tudo ao centro da Tua vontade, Senhor. Invocamos o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor, nossas orações de hoje. Exaltado é o Senhor, bendito é o Senhor, totalmente digno, totalmente amável, totalmente desejado dos nossos corações. Amado Senhor, querido Senhor, seja o Seu nome glorioso em nossas vidas, Senhor. Aleluia, Pai, meu respirar. Senhor, este é o meu respirar. Vamos cantar ao Senhor em louvores. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Este é o meu respirar. Oh, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim.
nós, Jesus, cantamos. E eu, perdido estou sem ti. Sim, eu nada sou sem ti. Estou sem ti, Jesus. Um novo e vivo caminho para nós, para todos os homens, a salvação para os homens. Jesus, venha sobre nós, Jesus, salvação. Venha sobre nós, Jesus, cura, libertação e vida. Tudo se fez novo e aguardamos ansiosamente este dia em que Ele virá. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem nos socorrerá nesses dias? De nós mesmos, de tantas trevas ao nosso redor. Oh Jesus, clamamos a Ti, Senhor, e levamos os nossos olhos ao trono do Senhor. Elevo os olhos de onde me socorre.
repente o céu se abre, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, torna-se em louvor e todo olho vê. Oh, cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Tudo se faz, né? Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Som. Eu apertou errado aqui. Amém. Graças a paz. Marina, você poderia fazer um favor para mim, minha filha? André, vê se está com som aí na minha fala. Pois, vem cá. Não, primeiro você vem cá, depois você faz o favor. Vem cá. Vem cá. Essa calcinha. Parece, né? Terça-feira. Vai fazer 11 anos de muita arte desobediente. Não, mentira. No meio desses 11 anos tem arte, tem algumas desobediências, mas tem muita obediência, muito amor, muito carinho envolvido, né? Nosso relacionamento é um relacionamento de extremos, não é? Eu te amo, eu te odeio. Não é? Mas a gente se ama, né? Vai se emocionar não, né? Tá bom. Queria que vocês estendessem as mãos para cá, porque a gente vai orar pela vida da Marina. 11 anos de idade que ela vai fazer na terça-feira. Senhor, louvado seja o teu nome. Eu agradeço o Senhor pela vida da Marina. O Senhor nos presenteou, Deus, em 2009, com o nascimento dela. O Senhor nos ensinou e tem nos ensinado o que é amar alguém como a gente nunca amou ninguém. E entender que o amor do Senhor é muito maior do que esse amor. Nos dê sabedoria para conduzir na educação espiritual, na educação formal de nossa filha. Nos dê sabedoria para lidar com esse momento tão delicado de pandemia, em que ela não pode estar com os seus coleguinhas na escola. Nos dê sabedoria para conversar com ela. Mas também dê, meu pai, a Marina, sensibilidade para nos ouvir, um coração ensinável e obediente. Que tudo que nós viermos a ensinar, o que ela possa guardar, seja Cristo é tudo que ela tem. E se ela entender que Cristo é tudo que ela tem, nossa missão como pais dela já será um sucesso. Então nós pedimos ao Senhor, Deus, que nesse 11º ano de Marina ela tenha muita saúde e que ela veja o amor do Senhor guardando-a e protegendo nessa nova etapa da vidinha dela. Em nome de Jesus, amém. Amém? Beijinho, papai. 11 anos que o Senhor tem ensinado o dom da paciência. Só quando a gente é pai que a gente entende o que é paciência. Gente, nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre a narrativa ou narrativas
do amor. Né? Todo mundo gosta de ser amado, isso é fato, não é? Todo mundo gosta de ser cuidado, amparado e às vezes também corrigido. Isso é um indicativo do amor. Então hoje nós vamos continuar nossa temática das narrativas do amor, mas não com o foco que trabalhamos os últimos 2 domingos. Os últimos 2 domingos trabalhamos com o quê? A cura do cego de Betsaida e a sogra de Pedro. Dessa vez o foco vai ser diferente. Até a temática é Ele o amou. O foco vai estar em Cristo e não em que Cristo fez a priori. A priori. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso texto aqui, o cristianismo é uma das, ou se não a religião, e a gente quando fala religião aqui no bom sentido da palavra, que diferente das outras religiões, não permaneceu em seu único domicílio. Se pegarmos o islamismo, a Arábia, o Oriente Médio, é a casa deles e eles permanecem ali. Você não vai ter a migração deles para uma outra região, para um outro continente. Se você pegar o budismo, Oriente Extremo. Se você pegar o hinduísmo, Índia. Você não vê uma migração deles como o cristianismo, que nasce em Jerusalém, depois ele começa a se espalhar para Alexandria, norte da África, Roma, Ásia Menor, Ásia Maior, Ásia Proconsular. Depois ele move para a Europa, depois da Europa ele vai para os Estados Unidos, depois ele vai para a América Latina. O foco dele é migratório, é peregrino. Ele não se torna, ele não continua apenas como numa esfera apenas como o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, o cristianismo tem essa vertente que as outras religiões não têm, que não é estar centrado apenas em uma região, ele é migratório. Não sou eu quem falo isso, é Andrew Walls, que é um historiador da igreja, do cristianismo mundial. E por que ele diz isso? Segundo ele, deve-se concluir, segundo penso que o que o cristianismo traz em seu âmago, certa vulnerabilidade, certa fragilidade. É por causa dele trazer essa vulnerabilidade, essa fragilidade, que ele é esse tipo de religião, de que ele não tem um domicílio fechado, mas ele é migratório, ele é peregrino. E ele continua: pode-se dizer que esta vulnerabilidade é a vulnerabilidade da cruz. Tim Keller, comentando esse comentário, vai dizer que o coração do Evangelho é a cruz. E a cruz tem tudo a ver com a atitude de abrir mão do poder, distribuir recursos e servir. O que Walls conclui: quando o cristianismo se vê em uma posição de poder e riqueza por um longo período, alguma coisa negativa acontece. A mensagem radical do pecado, da graça e da cruz pode se calar ou até mesmo se perder, o que torna o cristianismo uma religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis que se esforçam para serem boas. Ou seja, quando o cristianismo está numa posição em que ele tem poder e riqueza, torna-se um ambiente não hostil, não selvagem, a quem pode viver para pessoas que vivem de forma respeitável e que se esforçam para serem boas. Não existe o confronto ao pecado.
quando o cristianismo está numa posição de poder e de riqueza, não há confronto em que a vida daquela pessoa precisa de transformação. O cristianismo se torna um local, uma religião palatável. Então, sendo assim, eu tendo condições financeiras, eu tendo um poder aquisitivo elevado, e se eu tenho uma moral, uma retidão, e eu estou no âmbito da igreja, o que me impede de continuar essa caminhada cristã, já que a minha vida, nesse escopo, não é confrontada com a cruz, não é confrontada com a graça, nem confrontado com o pecado. O cristianismo se torna moralismo. E moralismo é, faça o certo, não faça o errado, e aí você se torna uma pessoa justa. No entanto, veremos o texto de hoje, os perigos de perdermos essa mensagem central da cruz e torná-la uma mensagem de moral, moralista. Há um grande perigo quando pegamos as Escrituras e as trabalhamos como um elemento de transformação moral, esquecendo que ela nos aponta para uma transformação muito mais radical. Marcos capítulo de número 10, verso de número 17. Marcos 10, Marina, você me esqueceu alguma coisa. Marcos 10, verso de número 17. Deixa só, como ali está aberto, só para fazer um redemoinho. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque você se chama bom? Porque você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa é a palavra do Senhor. Oremos.
Pai de amor e de graça, nós bendizemos o Senhor. Precisamos do Teu Espírito para entender a Sua palavra. Precisamos do Teu Espírito para ter fé. Por isso pedimos, nos dê fé. Fé para que essa palavra entre no nosso coração e produza frutos. Frutos que permaneçam, frutos que transformam, frutos que nos geram e nos impulsionam a sermos, meu Pai, instrumentos para a Tua glória. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra hoje transforme radicalmente a nossa vida, para que amanhã, pela segunda de manhã, pela manhã dessa segunda-feira, possamos continuar a viver aquilo que o Senhor nos falar hoje. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um texto que eu acho fabuloso. É uma história muito conhecida no meio dos cristãos. Um momento em que um jovem rico, algumas versões antigas, jovem mancebo, vem até Jesus, conversa com Jesus sobre a vida eterna, e para um judeu, vida eterna tem a ver com salvação. E aí Jesus começa a dialogar com ele, e esse diálogo com ele resulta no que a gente leu. Alguns pontos aqui eu queria destacar para nós descascarmos essa cebola. Imagine o seguinte: a gente vai descascando a cebola, a gente vai chorando, mas não é o caso do choro. A gente vai descascando, tira uma camada, tira outra camada, tira outra camada, tira outra camada. E quando a gente chega no final, existe o centro da cebola. E nesse centro há um pequeno vácuo, oco. Então a gente vai tirando essas camadas hoje da vida desse sujeito, desse jovem rico, que talvez nós nos enquadremos com ele, e vamos ver a narrativa desse amor de Deus para com os homens. Bom, veja bem, o verso de número 17, esse texto, ele também é mencionado em Mateus capítulo 19, verso 16, ele também é mencionado no capítulo 18, versículo 18 de Lucas. Então são três textos que abarcam a mesma ideia. É um jovem rico, e vale ler que em Lucas 18, não apenas fala que ele é um jovem, mas que ele é um archon. Archon em grego, ele é um líder. Não chamam de um rabino, ele não é um rabino, ele não é um fariseu, ele não é um escriba, desculpem, apenas um líder, mas de importância, de relevância para aquele contexto. Ele é um jovem rico, ele é alguém que é envolvido com as sinagogas, porque ele fala para o Senhor que ele pratica tal ação. O texto de Lucas 18 dá a entender que ele é o líder de um grupo, de uma série, de uma sinagoga, por causa dessa palavra. E ele, no verso de número 17, quando Jesus sai, ele corre em direção a Jesus e se põe de joelhos. Tenta visualizar isso comigo, tenta imaginar isso comigo. Jesus está saindo de um local, e este jovem que é rico, que tem uma posição elevada, que tem trajes diferenciados dos pobres, na sua grande maioria que anda com Jesus, que tem uma posição que naquela cultura judaica não é normal que pessoas com o nível de financeiro dele, pessoas que têm essa postura de liderança, corram em direção a um rabino. E pior ainda é que ele se põe de joelhos diante de Jesus. Então esse jovem poderia ser visto hoje moralmente como alguém, poxa, ele é rico, beleza, trabalhou, que foi? Ele está indo diante do Senhor e se põe de joelho, ele quebra os protocolos da religião, ele quer ir a Jesus, ele quer se aproximar de Jesus, ele não está preocupado com os protocolos religiosos, ele quer Jesus, aos olhos bem
da primeira camada da cebola. Bom, prestem atenção. A cultura daquela época tinha dois pensamentos. O negócio foi longe aí, hein? Tinham dois pensamentos acerca da riqueza. Primeiro, diferentemente de hoje, riqueza, em muitos contextos, está relacionada à exploração do pobre. Hoje a ideia é, se o fulano de tal é rico, ele chegou a essa riqueza porque ele explorou o pobre, porque ele oprimiu alguém, porque ele teve alguma atitude que menosprezou alguém inferior. Então, em muitos contextos, a riqueza ela é vista como algo adquirido a custas dos outros. De repente, um empresário que começa ali a sua empresa e o lucro dele é tão grande, mas o que ele paga os seus funcionários é tão insignificante, mostrando o quanto a riqueza dele se deu por explorar o pobre. Essa é uma visão em que muitas pessoas têm acerca da riqueza, de que a riqueza pode ser o fruto da vantagem tirada dos outros, de que ninguém fica rico sem pisar no outro, e que o rico acaba sempre sendo visto como o opressor. No tempo de Jesus, a riqueza não era vista desse jeito. A riqueza era vista pela comunidade hebraica como uma bênção de Deus, como resposta à postura moral deles. Eu fui uma pessoa reta, eu fiz o que era direito, por isso Deus me abençoou e eu fiquei rico. Na década de 90, eu não sei se vocês vão lembrar, o 2000, acho que é 90 ou 2000, houve um escândalo, o escândalo dos anões. E aí ficou algo famoso em que um dos senadores, o deputado federal, acho que era senador, estava sendo ali questionado, arguido, e ele falou assim, não, esse dinheiro que eu ganhei é porque Deus me abençoou e eu fiquei rico. E aí, na verdade, descobriram que foi uma série de desvios financeiros. Na época de Jesus, não era algo maligno ser rico. Não era algo maligno, porque a ideia era de que as riquezas eram uma bênção de Deus como recompensa pelo adequado comportamento moral. Por isso Jesus não tem problema em lidar com esse rico. Jesus não chega e fala, sua riqueza é o seu mal. Olha, você é rico e você vai para o inferno. Ele não tem esse problema. A gente às vezes vê hoje isso nesse contexto, principalmente do evangelho social, de um pensamento de justiça social, em que a pessoa não pode trabalhar, ela não pode honestamente adquirir os seus bens e abençoadamente se tornar uma pessoa rica, porque na concepção de muitos, ela está oprimindo ao pobre. Então a gente tem que olhar para o pobre e a gente tem que abrir mão de qualquer cunho financeiro. Não é isso o texto nos fala. Jesus não tem nenhuma resposta simples. Essa resposta de Jesus não é simples, como de repente hoje em dia poderia haver. Prestem atenção. Quando o jovem vai em direção a Jesus e se põe de joelho, ele faz uma pergunta. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ter salvação? Qual seria a nossa resposta hoje? Se alguém chegasse aqui, rico ou pobre, chegasse até aqui e falasse assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual seria a nossa fala? Creia no Senhor Jesus Cristo, se arrepende do seu pecado e será salvo. A gente falaria isso. Só que Jesus não respondeu isso. Porque às vezes a gente tem a tendência de ser muito simplista na nossa resposta. A gente só tira a primeira camada da cebola da vida da pessoa. E não entende que tem camadas muito mais profundas e que somente ali, dentro daquele interior, é que o evangelho precisa entrar. Senão, é mais ou menos como que pegasse uma bombinha, abrisse a mão, colocasse assim e largasse o fogo nela. Ela vai estourar, o máximo que pode fazer é uma faísquinha. O evangelho é uma bomba, como se a mão estivesse fechada e a bombinha ali dentro, ele estraçalha o nosso coração, ele arrebenta o nosso coração.
E é isso que Deus vai fazer com esse jovem rico. O Senhor vai demonstrar o amor dele ao estraçalhar o coração. Pare para pensar comigo. A gente não é médico? Se a gente fosse fazer uma consulta, porque a gente está sentindo alguma coisa, e ir lá no Google e eu estou com uma dor nas costas, será que isso aqui é Covid? Será que isso aqui? O médico vai mais profundo. Ele vai fazer exames de sangue, ressonância, e de repente vai ver que aquela dor nas costas nada mais é do que noites mal dormidas. Esse Jesus amado chega para ele e responde: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você tem noção de como Jesus já está iniciando a série de confrontos no fundo do coração desse jovem mancebo, rico? Quando ele responde: por que você me chama de bom? A palavra aqui é agathen, que vem de agathon, que é um amor profundo, não interesseiro. Desculpa, uma bondade não profunda, interesseira, uma bondade raiz, uma bondade intrínseca. Jesus diz para ele: ninguém é bom. Ninguém é bom. Ou seja, esse rico, ele tem em sua mentalidade que a sua riqueza é uma bênção de Deus por causa do seu bom comportamento moral. Então ele é uma pessoa boa. Ele vem a Jesus porque Jesus também é uma pessoa boa, vai compreendê-lo quando ele fizer essa pergunta. Mas quando Jesus diz que não há ninguém bom, Jesus já está dizendo para ele: você não é bom. Pode desligar isso aqui, vida. Pode ligar o barulho, se quiser desligar o disjuntor de lá, pode ligar. Porque, desliga o disjuntor lá, porque esse barulho é porque aquela queda de luz fez um tal de relé grudar. É de lá, o de lá. Isso. Aleluia. Então para e pensem comigo. Jesus já vai no coração dele e começa a dizer: você não é bom. Ninguém é bom. Esse sujeito foi procurar Jesus. E a gente vive um momento de que, olha, as pessoas buscam, eu busco a Jesus, eu busco ao Senhor, e a Bíblia nos diz: não há ninguém que busque ao Senhor. Jesus está dizendo para este jovem: olha, nenhum homem é bom. E às vezes as pessoas têm a tendência de achar que Jesus também está falando que ele não é bom. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus é bom. Jesus ainda está indo mais além nessa fala. Bom, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Olha o que Jesus está fazendo com esse jovem que conhece a lei, que conhece a palavra, os ritos judaicos, que tem a sua vida pautada na moralidade da lei, mas não compreendeu a profundidade da lei. A gente vai chegar lá. Vocês já pararam para perceber que Jesus não faz uma pergunta para ele, no verso de número 19? E às vezes a gente tem a tendência de fazer uma entonação de pergunta no verso 19. Ele não pergunta: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mas ele não está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo uma afirmação. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, horizontalmente, você tem feito uma coisa muito interessante, você conhece. Você não ficou rico porque você matou alguém, você não ficou rico porque você adulterou alguém, você não ficou rico porque você furtou, porque deu mau testemunho, porque enganou, você não ficou rico porque você passou seu pai para trás e sua mãe pegou a herança, não. Você conhece a lei, mas você ainda não entendeu a lei. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e o ama. Olha que coisa interessante. Jesus olha para esse sujeito que ainda não entendeu o que ou quem Jesus é, e ama, e diz: falta-lhe uma coisa. Calma aí, eu não matei. Dos mandamentos horizontais eu cumpri todos eles. Eu fui honesto para com o outro, eu não denegri ninguém, eu honrei meu pai, minha mãe, eu não matei, eu não assassinei, eu não fiz nada. Mas sim, falta. Porque se não faltasse, Jesus não estaria sendo procurado por ele com a pergunta: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Alguma coisa faltava nele. A riqueza, o poder, a influência não foram suficientes para levar esse sujeito a alcançar o entendimento da salvação. Ele precisava de algo, faltava algo. E aí Jesus começa a descascar a cebola. Disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Prestem atenção, isso aqui não é salvação por obras. Senão a gente pode entender o seguinte: calma aí, quer dizer que se eu abrir mão do que eu tenho, eu sou salvo. Quer dizer que se eu abrir mão das minhas riquezas, eu vou ser salvo. Se eu sou um sheik árabe milionário, abro mão das minhas riquezas, pronto, sou salvo. Não. Ele continua: depois venha e siga-me. Tem um custo. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinham muitas riquezas. Olha o contraste. Imagina comigo, Jesus está saindo de um lugar e esse jovem vem correndo, se ajoelha: bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E a resposta de Jesus faz com que ele saia de cabeça baixa, triste, e uma das traduções mais apropriadas, angustiado. Imagina o pensamento dele: mas eu faço tudo direito, eu consegui tudo que eu tenho honestamente, eu fui bom, mas eu vou ter que abrir mão disso. Isso me traz conforto, isso me traz segurança, isso me traz status, isso me traz um poder. Eu vou ter que abrir mão disso para depois vir. E como ele tem muitas riquezas, isso demoraria muito tempo, abrir mão disso tudo, das suas posses, do seu poder aquisitivo, e depois voltar para seguir Jesus. Esse jovem rico vem a Jesus com uma pergunta, e diferentemente da teologia moderna, contemporânea, que trata Jesus como se Jesus fosse um prato de comida no restaurante self-service, que podemos chegar ali e desfrutar e pegar o que a gente quer, independente do que está sendo oferecido. Não, Jesus, ele é o oposto de um prato self-service. Ele nos serve aquilo que ele quer. Nesse momento, Jesus começa a descascar a cebola desse jovem rico. Quando ele chega e diz: falta-lhe uma coisa, vá e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro,
Prestem atenção, a primeira fala de Jesus era sobre a tábua ou a pedra da lei do Senhor, que trata horizontalmente relacionamento interpessoal. Essa fala de Jesus aqui agora é muito mais profunda. Ele está confrontando com a tábua que fala do relacionamento vertical entre nós e Deus. O que Jesus está dizendo para esse jovem agora é: muito bem, você cumpre metade dos mandamentos. Se existe aí um resumo dos mandamentos, é ame ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ao seu próximo você ama, mas a Deus você está quebrando o primeiro mandamento. Por que que ele implicitamente diz isso para aquele judeu, e aquele judeu entende? Porque quando ele diz vende tudo e vá e siga-me, primeiramente quando ele diz, olha, não existe ninguém bom, só Deus é bom, Jesus está se colocando numa posição que é dele. Jesus é Deus. Então, Jesus está respondendo para ele, ó, você não veio procurar um homem, você veio procurar Deus. E somente através de mim você tem salvação. Somente através de mim você tem um caminho para o céu. No entanto, as suas práticas são boas, moralmente. Porém, a sua prática principal é falha. Você blasfema contra Deus, quebrando o mandamento que só existe um Deus. A sua confiança está na sua riqueza, nas suas posses, no seu dinheiro, e isso te traz a impossibilidade de alcançar a vida eterna. Quando Jesus diz para ele, ó, como é difícil aos ricos ou para os discípulos entrar no reino dos céus, imagine os discípulos vendo aquilo. Calma aí, se ele é rico, abençoado, e não entra no reino dos céus, se esse sujeito que é um líder, influenciador, é um influencer, não consegue entrar no reino dos céus, quem vai entrar? Pescadores? Quem entrará no reino dos céus? Como entrarão no reino dos céus? Se este sujeito que é um líder, tem dinheiro, tem boa aparência, porque dinheiro faz pessoas feias ficarem bonitas, tem toda essa influência, conhece as leis, não vai entrar a gente que é feio de peixe. Como? Jesus olha para os discípulos e ainda deixa os discípulos mais doidos ainda. Jesus tem uns negocinhos terrível, né? Ele olha, ele fala uma coisa, ele já viu que os discípulos já ficam, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí ele, é pior do que isso. Como assim é pior do que isso? Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. A primeira fala de Jesus não está nem mais mencionando o rico, tá? Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui não, eu falei isso já, vou voltar a falar, não existia nenhuma porta em Jerusalém com esse nome de agulha, porque o camelo tinha que passar, não existia. Isso é algo que surgiu há uns séculos atrás, que quiseram fazer uma alegoria de uma coisa que não existe. O que Jesus está dizendo é o seguinte: pode um camelo passar num buraco de agulha? Não pode. Às vezes um fio já é difícil para passar num buraco de agulha. Imagina um camelo com uma corcova, dromedário com duas. Como é que isso vai passar? Não passa. É impossível. Não tem como. É impossível um camelo passar por um buraco da agulha. É impossível um rico ou qualquer um entrar no reino dos céus quando os seus corações estão devotos a um outro Deus. É o que Jesus está ensinando para esses discípulos e confrontando as camadas do coração desse jovem mancebo. Jovem mancebo é redundante. Desse jovem rico.
Esse jovem rico tinha um grande problema, e às vezes a gente tem a tendência de querer atuar nas camadas superiores e esquecer que é a camada inferior que precisa ser alcançada. O evangelho não pode só pegar aqui, o evangelho tem que ir lá dentro. Quais são os problemas de nossa vida? Por que às vezes a gente compra coisas e quer dar para os outros? Ah, não, porque eu sou uma pessoa que gosto de presentear as outras pessoas. Mas se a gente for descascando, a gente vai perceber que na verdade é aceitação. Aquela pessoa quer ser aceita. Então a cura para aquela pessoa, aos olhos vistos, não, ela é uma pessoa boa, ela não é presa a nada. É uma pessoa moralmente correta. No entanto, a ação que parece ser boa advém de algo que é mal. Ela quer ser aceita. Ela não entende que em Cristo ela já tem a maior de todas as aceitações. Então, o que Jesus está tratando com este homem aqui tem problemas muito mais profundos na sua vida, para simplesmente te dar uma resposta simplista, dizendo: crê em mim, crê naquilo que me enviou, e você terá vida eterna. Você precisa renunciar deuses de seu coração, a fim de que você possa me seguir. Seguir Jesus tem um custo. Seguir Jesus tem um custo para Ele próprio, que morreu na cruz do Calvário, e para a gente, que precisa abrir mão de nossos ídolos, nossos deuses. Às vezes o nosso conforto, às vezes a nossa própria segurança advinda de renda financeira. E a quarentena, a pandemia, destronou muitos ídolos que nós tínhamos. E não morremos, apertado, negocinho difícil, mas estamos vivos, com esperança, e que daqui a pouco a gente pode ter condições. Comemos? De repente eu não comi um hambúrguer do Johnny Burger, mas eu consegui fritar o ovo que eu comi com pão. Não morri. Deus tem meios para confrontar as camadas do nosso coração, até que o cerne do nosso coração seja exposto, e aí a gente olha e vê: meu Deus, eu só sou um moralista, eu ainda não entendi o que é o Evangelho no meu coração. Essas ações precisam, em nossa vida, ser confrontadas constantemente com a palavra do Senhor. Por isso o Senhor vem e diz: aquilo que você tem, se desapega, e vamos ver onde está o seu coração. Onde está o nosso coração é onde a gente se apega. E se o nosso coração está aqui, naquele local, a nossa riqueza está naquele local. E aí vem aquela pergunta: será que o nosso amor ao Senhor abraça o que a palavra de Deus diz? Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não existe um homem, e nunca existiu nenhum homem, nunca haverá um homem nessa terra que fosse capaz de buscar o Senhor com todo o amor, com toda a força, com todo o entendimento, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Os discípulos, eles ficam perplexos e perguntam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Ninguém pode ser salvo. Jesus olha para eles e responde: para o homem é impossível. É igual alguém que está afogando-se em seu próprio vômito, tentar respirar debaixo de um oceano. Ele não consegue. Ele não tem forças. Está acorrentado. Se o Senhor não faz o que é impossível aos homens, nenhum homem é capaz de fazer. O que ele está resumindo aqui é: você pode estar obedecendo às leis morais, você pode estar obedecendo os mandamentos, e mesmo assim, a sua obediência não ser uma obediência vinda de um coração transformado. A gente sabe quais são os nossos ídolos, os nossos deuses, a gente sabe. E abrir mão de nossos deuses e ídolos dói.
Porque deuses e ídolos são instrumentos que nos trazem prazer, segurança e esperança. Quando temos ídolos como o próprio emprego, em que nós dizemos, este emprego é o que me sustenta e não o Deus que nos deu, a gente fica extremamente abatido com a ideia de que o nosso salário pode ser diminuído ou a gente possa ser dispensado, sem compreender que Deus está por detrás disso, querendo nos levar para outras áreas, regiões afins. Vou dar um exemplo bem simples de uma amiga nossa, professora, sala de aula, dando aula, ameaçada por alunos no ensino público, entrou em desespero, teve uma série de problemas emocionais e tinha que depois fazer alguma coisa, não podia voltar para a sala de aula, foi fazer bolos. Pergunta onde ela está feliz agora. Pergunta como o Senhor tem agraciado ela agora. Aquilo que era mal, Deus usou para fazer o bom. Não é que Deus fez o mal, Deus pegou o mal e fez o bem. Então a gente precisa entender que os ídolos de nosso coração sempre serão confrontados por Deus, e Deus é iconoclasta. Palavrinha difícil para dizer que Ele quebra ídolos. E Ele quebra ídolos por quê? Porque Ele quer ser o único Senhor e Deus em nossas vidas. Ele quer ser. Por isso, quando a gente olha Ele dizendo, e o amou, esse jovem não entendeu o que Cristo quis dizer. Não entendeu. E eu pego a fala aqui do Tim Keller, não é minha. Quando ele diz, Jesus amou e se compadeceu. Porque essa história, na verdade, não é uma história de um rico, de um jovem. É a história de dois jovens ricos. Dois jovens ricos. Jesus tinha 31 anos nessa época aqui, 32 no máximo. Um jovem na cultura judaica. E o Tim Keller vai dizer o seguinte, que Jesus olha para esse jovem e vê nesse jovem o que ele fez, e o jovem não consegue ver em Jesus o que ele deveria fazer. Jesus habitou na maior mansão celestial. Jesus tinha um pai e o qual ele honrava nos céus. Jesus tinha riquezas infindáveis, anjos, servos que se submetiam ao seu querer. E ele abre mão de todo este poder e riqueza para vir à terra e, esvaziando-se disso, enriquecer a nós. E o que Jesus ganhou com isso? Tudo. Sofreu? Sofreu. Passou por momentos de dificuldade? Passou. Mas Ele tem um nome acima de todos os nomes, o qual importa que todos os joelhos se dobrem e confessem que não existe salvação fora desse nome, Jesus Cristo. Não é que nós teremos um nome acima de todos os nomes, mas como Ele mesmo diz, se nós abrirmos mãos dos nossos ídolos, das nossas riquezas terrenas, ou aquilo que a gente acha que nos faz ricos, Ele nos diz que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Aí você para e pensa, então é uma jogada muito boa. Se eu abrir mão desse punhadinho aqui de 100 reais, eu vou receber 100 vezes mais. Não é isso. Isso aqui não é proposta de teologia da prosperidade. Não é. Aqui o Senhor está dizendo, e cá entre nós, de repente a gente não sabe ou não entende esse contexto profundo da comunidade dos santos. Mas se nós somos santos pelo Senhor e somos cristãos, a gente é cristão em qualquer parte do mundo. E a gente tem irmão em qualquer parte do mundo. Se somos cristãos aqui de fato de verdade e fomos para Portugal, ainda que ela tenha 1% de cristãos confessos e praticantes, 2 a 3%, se incluir os
neopentecostais? Temos um corpo, famílias, abrimos mão de um, mas alcançamos a mais. Se de repente a gente entendesse profundamente que abrir mão daquilo que parece ser o nosso seguro, o nosso lar, a nossa casa, o Senhor pode nos levar a campos que a gente jamais imaginou. E aí eu lembro do nosso amigo Michael Barroco, que tinha um emprego na prefeitura, que tinha uma certa estabilidade, que o Senhor ardeu o coração dele, e essa literalmente ardeu o coração dele, para o nordeste do Brasil, e ele foi para o Piauí. O Senhor levantou mantenedores, o Senhor investiu, e se você perguntar hoje lá nas regiões onde ele atua, quem é Michael, todo mundo o conhece. E é um cara respeitado no Brasil, em relação a missões do povo sertanejo. O Senhor já levou para fazer um curso na Nova Zelândia? O Senhor já levou para cursar e pregar nos Estados Unidos? Por quê? Porque ele entendeu que abrir mão dos ídolos da terra é entender que o Deus que rege essa terra tem planos maiores que os nossos. Esse jovem não entendeu. De repente, na cabeça desse jovem, ele ouviria do Senhor a seguinte frase: jovem, pegue seu dinheiro e invista no meu ministério. Você vai ver que você vai ter agora uma prospecção, você é um líder, você vai andar comigo, vou te discipular, você vai crescer. E Jesus não respondeu isso. Jesus fez ao contrário. Seu dinheiro não faz diferença aqui. Seu dinheiro só faria diferença se o seu coração estivesse aqui. Quantas vezes a gente vê pessoas ricas, empresárias, que estão em certos lugares por conveniência, mas o dinheiro dela não faz diferença nenhuma naquela comunidade. Que a gente entenda essa narrativa de amor numa perspectiva muito interessante. O Senhor poderia nos enganar, mas o Senhor não nos engana. O Senhor poderia enganar esse jovem dizendo: não, você já cumpriu, você já ama, você já tem a salvação. Mas seria desleal da parte de Jesus, injusto e falta de amor, se ele não confrontasse o amor daquele pecador, mostrando: pecador, arrependa-se. Somente com arrependimento e crendo em mim, você pode me seguir. Vamos orar. Pai de amor e de graça, nós louvamos o teu santo nome, porque a tua palavra, além de nos dizer que o Senhor nos abençoa por abrirmos mão dos ídolos, também nos diz que perseguições virão, mas também nos diz que a vida eterna também virá. Que a gente possa crer que o que servimos ao Senhor e como servimos ao Senhor, veremos os frutos disso aqui nessa terra. Mais irmãos, mais campos, mais famílias celestiais. E ainda que venham as perseguições, porque cremos que a salvação não é um ato de resposta a uma vida moral, mas é um ato da graça do Senhor ao pecador que, sendo iluminado, tem fé para se arrepender de seus pecados e seguir-te. Que assim seja, se formos perseguidos pela verdade do Senhor. Porque sabemos que na cidade de Cabo Frio, o Senhor tem os seus separados. Senhor, abençoe a nossa comunidade. Uma comunidade, meu Pai, teologicamente reformada, que busca, Senhor, viver as Escrituras de forma bíblica na nossa vida, e que difícil é viver assim, mas que oramos para que possamos alcançar aqueles que entenderão essa proposta. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Agathen Didascos, mestre bom. O Senhor é Deus. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nossa vida.
e que a riqueza do nosso coração seja o Senhor. E que as lutas que estamos passando, e estamos passando, sejam apenas o adorno daquilo que o Senhor está transformando em nosso coração. Tira as camadas, até chegar ao vazio do nosso coração, e preencha o Senhor com sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ou vamos ofertar ao Senhor? Pessoal que está em casa, se quiser ofertar, você pode procurar e mandar uma mensagem em inbox. Nós estamos com alguns projetos para a comunidade. Precisamos rebaixar o nosso pé direito, aqui tem quase uns 6 metros, Tom? Menos? 5, né? Uns 5 metros. Então, o eco aqui é oi, 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 oi. Então, você só está captando bem porque a gente está captando pela mesa de som. Então, a gente precisa rebaixar para ter um som melhor. E preparando para aquilo que o Senhor tem para oferecer a essa comunidade. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, por aqueles que estarão ofertando, por aqueles que entenderam em seu coração que a confiança é no Senhor e não naquilo que tem na conta ou no bolso, naquilo que se investe como segurança e alegria e prazer. Que a gente possa investir, meu Pai, na construção do reino do Senhor neste local. Porque, Senhor, nós não temos outro prazer, nós não temos outra alegria, a não ser ver o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Que história maravilhosa. Um Deus que não é condescendente com o pecado, mas que adverte o pecador de arrepender-se e seguir, e aí sim desfrutar da maravilhosa presença de Cristo Jesus. Se nós agradecemos, que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai, que o amor profundo, penetrante, que descasca as camadas até entrar no vazio do nosso coração, seja uma realidade, e o Espírito Santo de Deus com suas consolações, seus dons, suas bênçãos, uma vivência real em nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Não saia de casa, não saia daqui sem dar um abraço em dois.